A paz do Senhor a todos, para vocês que estão no Face. Quero agradecer por você estar junto conosco, né, compartilhando esse momento da palavra de Deus, né? Hoje eu vou começar a dar início a um testemunho da minha vida. O meu passado é o testemunho da minha vida para a honra e glória do Senhor, de tudo que Ele fez, amém? E nós vamos então orar ao Senhor, agradecer a Ele por esse momento tão importante em nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, te agradecer por esse dia, por mais essa noite, por podermos estar, Senhor, diante de Ti, quando tantas pessoas, Senhor, agora jaz, meu Pai, no maligno, agora jaz na morte, Pai, e não conseguiram, Senhor, chegar até Ti. Obrigado por nos sustentar, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez na minha vida, por tudo que aconteceu no meu passado, Senhor. Por deixar essas cicatrizes, meu Pai, onde eu posso somente mostrar cicatrizes que ficaram, porque elas foram curadas, todas as enfermidades. Todas as enfermidades da minha alma, Senhor, foram tidas como cicatrizes agora, que eu vou poder mostrar para cada um como fazer, Senhor, para ter essas cicatrizes, para que elas sirvam, Senhor, somente para um testemunho abençoado, para que Teu nome venha a ser glorificado como Ele é através da minha vida, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, me usa como instrumento em Tuas mãos. E vocês que estão assistindo, vocês puderem compartilhar esse vídeo, se vocês puderem realmente chegar, chamar pessoas para estarem assistindo conosco, é importante. E pedir a Deus que esse testemunho sirva para a libertação de muitas vidas. E nós vamos começar de uma maneira diferente. Hoje o pastor Ailton, ele vai tocar um louvor abençoado, né? É um dos louvores que eu mais gosto, né? O louvor que eu mais gosto. Mas é um dos louvores que eu mais gosto que Deus deu para ele. Pode começar, bem. Para lá. Eu quero agradecer a canção ao Criador de toda a natureza. Difícil acreditar que um coração pudesse imaginar tanta beleza. Senhor Jesus falou, tudo se fez então, todo o seu amor, canto nesta canção, canto sim. Eu vejo o sol, a lua e as estrelas, o cantar da natureza, o mar que se rebenta na areia, o verde que enfeita e dá beleza. Senhor Jesus falou, tudo fez então, todo o seu amor, canto nesta canção, canto sim, Jesus.
vejo o sol, a lua e as estrelas. Escuto o cantar da natureza. O mar que se rebenta na areia. O verde que enfeita e dá beleza. O Senhor Jesus falou, tudo se fez então, todo o seu amor, canto nesta canção, canto sim, Jesus. Canto sim, Jesus. Louvado seja o Senhor. Tá, boa noite para todos que estão aí do lado de lá, da telinha, bem-vindos ao culto, escutar esse testemunho eu fui o vilão da história aí. Mas hoje eu estou renovado em Cristo Jesus e consegui reconquistar a minha linda menina do sonho de amor. Tem até música para ela. Talvez no final do testemunho ela deixe eu cantar, não sei. Outra é dela. Um beijo no coração de todas. A Georgina está falando que saudades do louvores do pastor Ailton. Se ela deixar, depois eu canto o que eu fiz para ela. Que Deus me deu. Um beijo para o coração. Com certeza vão alcançar os objetivos de vocês em Cristo, viu? A gente está orando e está na torcida aí. Tchau. Verdade, né, gente? Muitas saudades, né? Os louvores que fazem faltas, né? E eu costumo falar que os louvores que o pastor Ailton, que Deus deu para o pastor Ailton, tem muito a ver com a minha vida, muito. Acho que 99% dos louvores dele fui eu que pedi para Deus. Foi Deus que me deu assim para mim poder me regozijar, né? Nesse amor tão grande que ele tem para nos dar. Como eu falei, né, eu vou contar hoje e vou ensinar como vencer as dificuldades, né, da vida. Como eu venci as dificuldades da vida. Como eu superei o meu passado, como eu superei as minhas tristezas, como eu superei tudo, né? E como eu cheguei até hoje à vitória. E porque eu estou aqui hoje, né? Eu orei muito e pedi para Deus, portanto, se vocês puderem, compartilhem esse vídeo, que eu tenho certeza que Deus vai alcançar outras, Deus vai trazer para outras vidas, né? A intensidade do que é realmente o amor de Deus, do que Deus pode fazer, do que Deus pode transformar nas nossas vidas. Eu não vou conseguir terminar hoje o testemunho, mas na quarta-feira eu termino, né? Então eu vou começar a contar hoje, desde quando eu comecei, desde o início da minha vida. E que o Senhor possa me usar como instrumento nas mãos dele, para que você possa realmente entender tudo aquilo que Deus tem para você. Amém? Criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Por que eu escolhi esse versículo? Por causa que vai ser desde o início que eu vou começar a contar para vocês. Eu era trevas, eu nasci em trevas, né? Mas o Espírito Santo de Deus, ele estava lá desde o início. Ele viu toda a minha história, toda a minha trajetória. Ele acompanhou toda a minha vida, assim como ele acompanhou também a vida de vocês. E eu tenho certeza que a obra na vida de vocês é tão intensa
Deus não faz discriminação de pessoas. Bem pelo contrário, Ele ama a todas, Ele não quer que ninguém se perca, né? O meu nascimento, tudo começou em trevas, tudo. Eu fui fruto de um adultério. Nossa, pastora, você foi fruto de adultério? Sim, mas Salomão também foi. E Salomão foi rei. E Salomão foi escolhido por Deus. E eu fui fruto de um adultério. E lá em João 8 fala assim, 8 a partir do versículo 3, fala assim: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Deus queria a mim. Ele gostaria que eu tivesse vindo de um relacionamento onde fosse um relacionamento certo. Minha mãe era casada e ela estava numa situação em que ela era humilhada por todas as pessoas porque ela era estéril. Não era somente naquela época onde Ana era humilhada. Há muito tempos atrás, quando ela podia ter filho, ela era chamada de mula. Pega água para mim, por favor. Ela era chamada de mula, ela era chamada de uma pessoa que não era abençoada por Deus, né? E todos nós sabemos que todas as pessoas que desejam ser mães, elas carregam dentro de si um desejo desde criança. Quando eu tiver meu filhinho, quando tiver minha filhinha, brinca de boneca, né? Simbolizando o filho e a futura filha, o futuro filho que vai ter. E minha mãe, ela tinha um sonho de ser mãe também. Porém, o meu pai que me registrou, né? Ele era estéril. Mas como você sabe que ele era estéril? Porque ele não teve nunca mais filho depois de mim. E minha mãe, então, ela teve um encontro com um ex-namorado dela, que ela gostava muito, né? E nesse relacionamento, ela mesma entrou em adultério. E o que aconteceu? Eu nasci. Eu nasci e, com certeza, eu fui uma pessoa rejeitada, né? De tantos problemas que aconteceram. A família, você imagina bem, há 65 anos atrás, uma mulher que a família fica sabendo, né? Que o fruto que eu seria fruto de um relacionamento extraconjugal, faria igualzinho aquele que naquela época fizeram, né? Quando levaram Madalena diante de Jesus para poder realmente chegar e ser apedrejada. E minha mãe, ela foi discriminada por muitas pessoas. Minha mãe, depois que ficaram sabendo de toda a história, minha mãe ficou sendo uma pessoa errada, né? Mas ela também não conhecia Deus. Se ela tivesse conhecido a Deus, se o marido dela, né, tivesse conhecido a Deus, com certeza eles teriam buscado em Deus, como no caso da Juliana e do Wanderson, que frequentam a nossa igreja. Eles buscaram, eles não poderiam ter filhos, e no fim, quando já estava tudo pronto, uma inseminação artificial, uma inseminação, não sei como que chama esse negócio, ela ficou sabendo que estava grávida, porque ela conheceu a Deus. O marido conheceu a Deus. Minha mãe não teve essa oportunidade de conhecer. Nunca ninguém apresentou a religião para minha mãe, onde ela detestava ir na missa, onde ela detestava estar naquele local. Ela mentia para minha avó que ia na missa e não ia nada. Então apresentaram uma religião para ela. E nessa situação, o que aconteceu? Eu nasci. Mas a palavra de Deus, lá em Isaías 44, 24, diz assim: assim diz o Senhor, que te redime,
mesmo que te formou, desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Foi ele que te formou. Eu não sei de onde você veio, se você foi uma pessoa querida ou não. Quando a tua mãe ficou grávida de você, se você foi rejeitada ou não pelo teu pai, rejeitado ou não pelo teu pai. Eu não sei o que aconteceu com a tua vida, mas de uma coisa eu tenho certeza. Você só nasceu porque Deus quis. O diabo, ele não tem potência nenhuma para poder chegar e formar vidas. O diabo, ele não tem como chegar e fazer um milagre da gestação. Porque quem dá a vida é Deus. Então, muitas vezes você pode ter ouvido, como eu ouvi. Eu fui fruto de um pecado, então eu sou um pecado. Talvez você se sentiu rejeitado como eu fui rejeitada. Quando eu era criança, eu não tinha aquele amor da minha avó. Eu gostava muito do meu avô, mas eu não tinha aquela afinidade de estar junto com eles. De vez em quando eu ia na casa deles. Mas eu sempre me senti um coelho fora da toca. Eu sempre me senti uma pessoa discriminada. Mas até então eu não entendi o porquê. Mas eu queria te mostrar uma coisa. Talvez a tua revolta, teus filhos foram revoltados, teus filhos são revoltados, porque eles nasceram numa circunstância que todas as pessoas o rejeitaram. E o espírito de rejeição, ele acompanha essa pessoa e faz com que essa pessoa seja rebelde, com que essa pessoa se sinta fora dos padrões normais de uma vida. E isso daí é uma coisa muito triste. E isso vai acompanhando de gerações em gerações. E isso vai acompanhando de uma maneira aonde, já quando a Luciana ficou grávida, eu me peguei e falei assim, não quero saber, porque ela está num relacionamento que eu não quero. Eu me peguei fazendo a mesma coisa, já cristã. Mas, para a honra e glória do Senhor, Deus me corrigiu. Deus, ele me colocou num caminho de correção. Deus mudou a minha história. E ele muda a cada dia. Não pense porque hoje eu sou pastor, eu não tenho erros. Eu costumo falar que eu não tenho erros de abominações. Né? Aqueles erros que Deus fala assim, os erros vocês sabem. Você vai para o inferno. Mas eu já fui corrigida muitas vezes por Deus e eu agradeço por isso. Então, quando você for corrigido, quando você for corrigida por Deus, aceite essa correção. Aceite de uma maneira aonde você chega e você entenda que se Ele está te corrigindo é para o teu bem. Ainda esses dias eu ouvi uma palavra muito sábia. E na verdade, além de muito sábia, é muito triste. Eu ouvi um pastor dizendo, antigamente se pregava contra o pecado, se corrigia do pecado e as pessoas se corrigiam. Hoje em dia, as pessoas mudam de igreja, porque ali está muito sério. Eu não vou ficar ali porque é uma doutrina muito grande, eu não posso suportar isso. Eu sempre vi dessa maneira. Eu gosto que Deus me corrija. Eu amo que Deus me corrija. Embora muitas vezes doa, porque vai doer a correção. Quando Deus te corrigir, não pense que você vai falar assim, tá tudo bem, não, ai que bom, não. Vai doer porque você vai ter que largar o pecado, você vai ter que largar o erro. E essa é a única forma de você entender aquilo que Deus tem de prioridade para a tua vida, né? Quando muitas vezes nós somos rejeitados,
E esse espírito continua em nossas vidas. Quando os seus filhos foram rejeitados, esse espírito de rejeição, ele sabia. Eu costumo falar que o diabo, ele não sabe nossos pensamentos, mas ele coloca pensamentos em nossa mente. E ele sabe quando você aceitou esses pensamentos pela tua direção. Então, quando a tua mãe ficou sabendo que ela estava grávida, a primeira reação de rejeição veio ou através dela, porque ela viu que tinha cometido uma besteira, porque ela viu que ela, meu Deus, o que eu fui fazer, não podia ser mãe agora. Esquecendo que ela só foi mãe por causa que Deus permitiu. Deus quis que essa criança nascesse. Foi Deus que estava no controle de todas as coisas. Tanto é que eu não sou a favor do aborto em caso de estupro. Toda vez eu erro. O pastor toda vez me corrige, toda vez eu erro. Né? Eu não sou a favor do aborto em caso de estupro. Por quê? Aquela criança que vai nascer, ela só geminou porque Deus permitiu. Não foi o demônio que foi lá e pôs o esperma lá no óvulo. Não. Foi Deus que fez tudo aquilo lá. Então é necessário que nós entendamos que se nós nascemos, foi porque Deus quis. O demônio jamais ele conseguiria te fazer. Porque você é perfeito aos olhos do Pai. Você nasceu para glorificar ao nome de Deus. Você nasceu para dar um testemunho maravilhoso de Deus. O demônio que fez todas as coisas erradas. O demônio que começou a cutucar e fazer com que as pessoas te rejeitassem. Mas não Deus. No Salmo 94, versículo 14, diz assim: pois o Senhor não há de rejeitar seu povo, nem desamparar a sua herança. Olha que coisa mais interessante. O Senhor jamais rejeitou a herança. O que você é de Deus? Você é uma herança de Deus. Qual a herança que você quer deixar para os seus filhos? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ele estava falando que ele deixou uma casa de 22 suítes, um palacete para os filhos. E eu não perguntei, mas eu comecei a contar meu testemunho hoje. E eu comecei a contar, mas a minha vontade foi de perguntar para ele: mas qual o legado do Senhor em Jesus Cristo? Porque quando ele começou a ouvir o pouco que eu falei do meu marido, ele falou assim, então você tem que conservar, porque olha, hoje não existe mais homem assim. Eu falei assim, realmente não. Só existe homem assim quando ele é transformado por Deus. E o meu marido foi transformado por Deus. Aí ele perguntou, mas você já falou isso pro teu marido? Sempre pro meu marido isso. Eu amo, eu agradeço a Deus por ele existir. Louvado seja o Senhor. Então, o teu passado, você tem que colocar na situação. Ele tem que ser o teu testemunho. As cicatrizes, as dores que você sentiu na tua carne, as feridas que foram abertas na tua vida, ela tem que cicatrizar. E ela somente cicatriza quando você permite que o bálsamo do Senhor chegue para você e mude a tua história. E é assim que eu me sinto hoje em dia, com muitas cicatrizes. Talvez se eu fosse mostrar as cicatrizes no meu corpo, eu teria cicatrizes desde o fio de cabelo até a unha do dedão do pé, eu teria cicatrizes. Mas todas elas servem para glorificar ao nome de Deus. E assim tem que ser a tua vida. Você acha que minha vida era uma beleza? Você acha que minha vida... Eu tive praticamente... entre aspas, né? Que eu tive um período que a minha mãe... O meu pai que me registrou judiava muito dela. Não sei se foi por causa que ele descobriu. Eu não sei muito bem dessa situação. Mas ela resolveu fugir comigo. E ela me levou embora com ela.
E quando ele foi procurar, eu falei assim, ela não é tua filha, você não vai ficar com ela, porque ela não é tua filha. E nisso eu fiquei com a minha mãe. Porém, a minha mãe não tinha Jesus. Ela só poderia dar o que ela tinha para mim. E ela, por ela me amar muito, ela sempre me deu de tudo. Eu fui uma criança mimada. Eu muitas vezes eu não cheguei a passar fome, porque ela dava a comida que ela ganhava muitas vezes para mim e ela ficava sem comer. Então, eu amo minha mãe. Isso não significa que é uma mãe que, não me dá problemas. Dá. Todas as mães dão problema para os filhos, todos os filhos dão problema para as mães, todos os maridos dão problema para a esposa, toda esposa dá problema para o marido. Mas esses problemas são tão pequenos que a gente pode solucionar. Errados somos nós quando nós não entendemos. E Deus colocou isso no meu coração hoje, quando eu estou fazendo essa pregação. Quantas vezes minha mãe não passou fome para me dar comida para que eu não morresse? Quantas vezes a minha mãe, se sobrava a comida, se não sobrava, ela não comia. Porque ela acabou se separando do meu pai. Mas quando ela teve um pouquinho mais de condição, o que aconteceu? O pai do meu irmão, né, começou a sustentá-la, começou a ajudá-la, e aí eu tive um terceiro pai emprestado, que era só o pai do meu irmão, que não era meu pai. Porque meu pai mesmo eu não conheci. O meu pai que me fez. Embora minha mãe disse que ele me pagava o colégio interno, o colégio semi-interno para mim. Mas você veja bem, por minha mãe ter que trabalhar, eu tenho muitas lembranças apagadas na minha mente. Eu lembro de uma vez de um vizinho que tentou me fazer mal. Eu estava lembrando disso daí hoje. Esse vizinho tentou me fazer mal. Ele só não conseguiu ir até o fim mesmo. Eu não lembro por quê, porque Deus me apagou da minha lembrança tudo isso. Mas eu sei que ele não conseguiu me fazer o mal. Mas ele tentou estuprar. Ele tentou. Aí muitas vezes você vai falar assim, ai pastora, mas eu também fui estuprada pelo meu padrasto, eu fui estuprada pelo meu tio, eu fui estuprada pelo meu avô. Eu vou falar para você, aonde estava Deus naquele momento que aquele vizinho tentou fazer besteiras comigo, eu criança, sem conhecer nada? Aonde estava Deus? Deus estava no mesmo lugar. Era o demônio que estava ali usando a vida dele para poder chegar e acabar com a minha vida. Hoje em dia eu falo, Senhor, que o São Domingos, em nome de Jesus, ele tenha se arrependido antes de morrer. Porque eu sei que o Senhor também viu esse estrupador, Senhor. O Senhor fez o bandido, não para essa finalidade. Mas eles foram para essa finalidade. E minha mãe, por trabalhar fora, ela não sabia o que acontecia. E muitas vezes a gente é criança, tem pais o que está acontecendo. Você tem que ser amigo do teu filho, para ele poder chegar a te contar tudo para você. E eu lembrei de uma coisa semelhante, mas eu não lembro se foi sonho, o que foi. Eu lembro que dentro da minha casa, os homens estavam lá e tentaram fazer mal para mim também. Mas não conseguiram. Mas tentaram. Aonde estava Deus? No mesmo lugar. Só que Deus, ele me conservou em vida para eu poder dar esse testemunho para você, que Deus curou essa minha ferida. De lembrança, só me veio hoje para eu poder contar para vocês. Para te mostrar que Deus cura as feridas. Porque para uma criança é muito triste quando lembra dessas coisas. Para um adulto é muito triste quando lembra dessas coisas. Eu lembro quando a Xuxa contou o testemunho dela, né? O que aconteceu com ela. E a dificuldade que tinha. Eu lembro de umas pessoas que contaram para mim que muitas vezes chegaram quase a ser estupradas, mas tinham medo de contar para os pais até mesmo não baterem. Enfim,
São coisas que acontecem e somente quando você entra no convívio com o Espírito Santo de Deus, somente quando você expõe essas feridas, somente quando você entende que Deus pode mudar essa situação, que Deus pode tirar essa dor, que Deus pode derramar o bálsamo dele na tua vida, você entende e você não põe isso daí, você esquece. Tudo muda a vida. Entenda que Deus pode mudar a tua vida. Se você permitir que o bálsamo do Espírito Santo de Deus venha e cure essas feridas. Às vezes um filho teu foi te contar, uma filha tua foi te contar o que aconteceu e você não acreditou. Às vezes você foi contar para os seus pais não acreditaram. Como já houve um depoimento uma vez de uma pessoa que falou para mim, eu contei para minha mãe não acreditou. Ou senão minha mãe até admitiu que aquilo lá acontecesse. Mas essa pessoa também está curada. Porque ela se permitiu ser curada pelo Espírito Santo de Deus. Ela se permitiu que o Espírito Santo de Deus viesse e fizesse uma faxina nela. E ela entendesse que com todos esses problemas, Deus a quis. E que todo esse testemunho serviria ela chegasse e contasse essa história para alguém e alguém também fosse curada. Então, não despreze quando o Espírito Santo de Deus fala com você. Eu tenho alguma coisa contra a psicóloga? Eu sempre costumo falar isso. Eu não tenho nada contra a psicóloga. Acho até viável uma psicóloga. Mas se você tem que aprender a ser curada no culto. Você tem que aprender a ser curado através da palavra de Deus. Porque senão você vai depender de pessoas, como eu dependi de pessoas. Ou como eu dependia de um vício. Que eu bebia para poder esquecer o meu passado. Para poder esquecer as coisas que me faziam mal. E a gente não pode viver em cima disso. Nós não tínhamos nenhuma religião, né? Portanto, eu não conhecia Deus. Eu não tinha a mínima... imaginar quem era Deus. Eu não imaginava quem era Deus. De pensar que Ele estava tão perto de mim. De pensar que Ele estava ao meu lado. De pensar que Ele não deixou que eu morresse nos pecados, nas maldades. De pensar que Ele não deixou que eu partisse. Para mim poder hoje chegar e contar para você o que foi a minha vida e como Deus mudou. Como é tremendo isso. Nós não tínhamos religião, mas eu conheci o Papai Noel. Ó, nós estamos chegando na época de Natal. Presente que o Papai Noel vai dar para os seus filhos? Qual o presente que o Papai Noel vai dar para os seus netos? Você tem tirado o lugar de Jesus. Você não pode tirar o lugar de Jesus. Para começo de conversa, Jesus já não nasceu dia 25 de dezembro. Quem nasceu no dia 25 de dezembro foi o Deus Sol. Foi o Deus que eles inventaram lá da religião. Então, você está ensinando o que para o teu filho de Papai Noel? Tem mães que levam os filhos para sentar no colo do Papai Noel. Papai, você tem que explicar para os teus filhos que Papai Noel não existe. Quem nasceu, entre aspas, nesse dia, seria Jesus. A pessoa que tem que ser glorificada é Jesus. Quem tem que receber o presente é Jesus. Toda hora caindo na internet. Jesus já deu um grande presente para nós, que foi a vida eterna. Qual o presente que você vai dar para Jesus no dia do nascimento dele? Ele nasceu entre setembro e outubro, mas tudo bem, vai. As pessoas estão comemorando dia 25 de Natal, dia 25 de dezembro, vamos aproveitar esse dia para mostrar que não foi Papai Noel, mas sim Jesus. A religião ensina muitas coisas erradas. A religião ensina coisas, vai ensinar para o teu filho e vai trazer maldição
O que você quer para a vida do seu filho? Você quer ver a mesma vida que você teve? Você quer a mesma coisa para o teu filho? Que ele sofra as coisas que você sofreu? Cristo veio para quebrar essas maldições. Você leva uma criança para dar beijo no Papai Noel, você nem sabe se por trás daquela máscara, se por trás daquela roupa está alguém que está sendo procurado pela justiça. Você não sabe se atrás daquela roupa está alguém que está acariciando o teu filho ou tua filha com segundas intenções. É o velhinho bonzinho? Não tem velhinho bonzinho, não tem mocinho bonzinho, não tem mulherzinha boazinha. Existe que é bom. Jesus mesmo fala. Por que você me chama de bom? Bom é o meu Pai. Sabe? Você quer ter as maldições que você teve na tua vida? Eu lembro que a única pessoa que gostava de mim, que sempre me levava presente, era a minha madrinha, que me batizou na igreja católica. É um outro engano. E a palavra de Deus ela é muito clara quando ela fala que quando nós nos encurvamos diante de uma imagem, nós somos amaldiçoados por ele. E quando ali eu fui levada diante de uma imagem, eu fui amaldiçoada. Vamos então, me mostra, se você na Bíblia, aonde está escrito que tem batismo de criança. Se você me mostrar onde tem batismo de criança, eu pego e me curvo a tua palavra. Mas ali eu fui amaldiçoada. Porque me levaram para me curvar diante de uma imagem. Me levaram para falar que é para como que é para perdoar os meus pecados, né? Eu não lembro de alguém perguntar para mim, você está arrependida de ter nascido? Você está se arrependida de estar aqui? Eu não lembro de alguém me perguntou isso, porque batismo é arrependimento de pecado. Você que esteja ouvindo isso, você entenda no teu coração o que você quer para os teus filhos. O que você quer para a tua família. Pastor, mas você está entrando em mérito de crença. Eu não discuto palavra. Eu prego a palavra. Aquilo que Deus mandar eu falar, eu vou falar sempre. Aquilo que Deus me instruir e falar, filha, fala por que você chegou até aqui, por que aconteceu as coisas na tua vida. E vocês vão ver o que está escrito. Maldições me perseguiram na minha vida. Aí você quer saber por que maldição me perseguiu na minha vida? Lá em Êxodo 20... no versículo 3 em diante, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Tá, o que é uma imagem de escultura? Eu pego um gesso, pego uma madeira, pego um ferro, eu pego qualquer coisa e faço uma imagem de escultura. Ah, então eu não posso fazer um desenho do meu filho, da minha filha? Posso. Mas olha o que diz aqui. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que está em cima nos céus. Quem que está nos céus? Não é Deus Pai? Não é Jesus, não é Jeová? Não é Jesus? Não é o Espírito Santo? Não são os anjos, os serafins, os querubins? Não pode fazer imagem deles. Mas como fizeram para a Arca da Aliança? Ali foi o próprio Deus que falou para que Moisés fizesse em sinal de reverência. E Deus que descreveu como que era. Bem diferente do que fazem hoje. Então você não pode fazer a imagem de Deus, de Jeová. Você não pode fazer a imagem de Jesus. Você não pode fazer a imagem do Espírito Santo de Deus. Nem embaixo da terra.
Quem viveu aqui na terra? Não somos nós? Os apóstolos viveram na terra? Viveram. João, Pedro, Judas, enfim, Tiago, né? E os profetas, Elias, né? Eliseu. Não farás imagem deles, nem nas águas debaixo da terra. Quem foi encontrado nas águas debaixo da terra? Eu nem vou falar, porque acho que todos vocês sabem. Aí fazem reverência para Iemanjá, fazem reverência para Yansan, fazem reverência para Oxum, que é tudo as deusas da água. E você muitas vezes está cego espiritualmente, porque vem as maldições, porque muitas vezes você não é curado, você não é curada dessas maldições, porque isso te acompanha. Porque a palavra fala, não as adorarás, nem lhes dará culto. Aí você fala assim, ah, mas eu não adoro a imagem, eu só tenho para lembrar. Você não tem a foto do teu filho para você lembrar? Tenho, mas nunca pedi nada para ele. Ah, mas então eu posso ter uma imagem de Jesus aqui, nunca pedi nada para ele, somente para me lembrar? Não, não pode, porque está escrito aqui, não farás para ti imagem de escultura do que está acima nos céus. Não as adorarás, nem lhes dará culto. Quando você vai em Aparecida do Norte, o culto é para Jesus Cristo ou é para Aparecida? Quando você vai numa igreja católica, quando eles começam a orar para o expedito, Judas, quando começa a orar para Judas, não Iscariotes, mas para São Judas Tadeu, quando começa a orar para São Expedito, em nome de Jesus, onde a palavra fala que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então não sai, por isso que a maldição não saía da minha vida. Então não estou falando para você uma coisa que veio de mim. Foi coisas que Deus foi me lembrando. E eu falei para o pastor que eu tenho uma dificuldade muito grande. Porque quando eu começo a preparar, eu começo a entrar dentro da presença de Deus. Eu falo, Senhor, me lembra das palavras, Senhor. Me coloca, Senhor, as tuas palavras para que eu possa chegar e mostrar para as pessoas, Senhor, para que caia cegueira espiritual nessa noite, que vai cair em nome do Senhor Jesus. O Senhor não quer que você faça, o Senhor não quer que você viva nessa vida dessa maneira. Porque ele fala assim, não adorar nem adorar o teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Minha mãe não conhecia esse monte, mas ela tinha uma imagem lá em casa, que depois ela se desfez. Ela tinha um monte de imagem, ela nunca me ensinou sobre isso. Mas ela se desfez de tudo, porque ela entendeu quando eu expliquei para ela, não pode, porque Deus não quer. Foi por isso que a minha vida, a tua vida foi assim amaldiçoada. Porque Deus amaldiçoa até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Papai Noel sempre tomou o lugar de Jesus em nosso lar. Não era o Papai Noel? Ai, vamos fazer promessa não sei para quem, vamos fazer isso. Ai, pede para Santinha, pede para o Santinho, pede... Nunca era Jesus, nunca era Deus. Porém, Cristo veio para quebrar essa rebeldia. Todo jugo, toda maldição que está sobre a nossa vida, o Senhor vai quebrar hoje. Se você realmente entender, se realmente você quiser, você precisa querer de todo o teu coração. Se você quer comigo, Senhor meu Deus e meu Pai, eu te peço que todo jugo, toda maldição, toda cegueira
espiritual saia da minha vida hoje, em nome do Senhor Jesus. Se você creu nessa oração, Deus vai mudar a tua história hoje. Não vai ser amanhã, não, vai hoje. Deus vai mudar hoje a tua história. Porque Deus mudou a minha história quando comecei a entender. Ele começa uma transformação de vida. Gálatas 3:13 fala assim: Cristo nos salvou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha só, quando Jesus, ele sofreu aquelas agressões que ele sofreu, quando aquela coroa de espinho foi colocada sobre ele, ele estava levando a nossa maldição sobre ele. Não foi Judas, não foi Tadeu, não foi Expedito, não foi Aparecida, não foi Maria, não foi ninguém que levou. Foi Jesus Cristo. Mas, pastor, nas religiões também fala lá de Jesus. Fala, mas não segue. É a mesma coisa você. Você vai na igreja, você entendeu a palavra, mas não segue. A maldição não sai da tua vida porque você não segue. A maldição não sai da vida dos padres porque eles não seguem. E é isso. E muitas pessoas vão se casar diante de um sacerdote, sendo que um sacerdote jamais faz um casamento. O casamento é abençoado por Deus. Mas ninguém vai te abençoar. Mas quando você vai diante de imagens se casar, quando você faz um ritual para ele, a palavra de Deus acaba trazendo maldição para a tua vida. E somente Cristo que pode tirar essa maldição. A rebeldia. Como eu era rebelde. Tudo isso causou rebeldia. Talvez a rebeldia dos teus filhos, a tua rebeldia, seja justamente pelas coisas que já vieram, as maldições que vieram te acompanhando de geração em geração. Embora estudasse em colégios pagos, um deles até religioso, que é o Luísa de Marilac, nunca tive experiência com Deus. O Luísa de Marilac era mantido por freiras. Lá eles ensinavam errado e o Pai Nosso umas trocentas vezes, mas não falava quem era Deus, não falava quem era Jesus. Hoje a Igreja Católica está mudando um pouco nesse sentido, mas falta muito ainda para eles realmente se converterem, principalmente tirar todas as imagens de escultura. Mas por que eles não fazem isso das igrejas? Porque os fiéis vão ser contra ele. Lembra lá de Gideão, quando eu preguei, não sei se vocês estão lembrados, quando o Gideão foi lá, ele foi até de noite, estavam sendo aterrorizados pelos midianitas, eles estavam sendo massacrados pelos midianitas. Aí veio um anjo de Deus e falou: olha, vai lá e acaba com um poste ídolo. Ele foi de noite com medo. Foi de noite, quebrou o poste ídolo, todo mundo foi reclamar com o pai de Gideão. Por que quebrou esses ídolos? Os ídolos não protegiam ele dos medianitas. Assim como não está protegendo você também. Os seus ídolos, o seu eu, a tua convicção não está te protegendo, bem pelo contrário. Cada dia mais te leva para um abismo. E a rebeldia faz com que... Fala lá na palavra de 1 Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Quando a pessoa vai ser julgada, quando a pessoa é rebelde, ela vai da mesma maneira que o feiticeiro vai ser julgado. Se você é uma pessoa rebelde contra sua mãe, contra seu marido, contra sua esposa, contra seus filhos, se você é uma pessoa que não tem amor, que você não tem um carinho para explicar a palavra de Deus, para poder seguir a palavra de Deus, se quando você está ouvindo a palavra de Deus, você não está entendendo porque você não quer
entender, você se fechou dentro do seu próprio entendimento, você está sendo rebelde. Você vai ser tão julgado quanto aquela pessoa que está com o espírito de feitiçaria também. Porém, lá em Gálatas 4:3 fala assim: assim também nós, quando éramos menores, servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Sabe, você não conhecia nada da palavra de Deus. Vindo, porém, a plenitude do tempo, seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Esse Espírito Santo de Deus que está agora clamando, gemendo por você, gemendo por mim, para me convencer das coisas erradas que eu tenho que tirar da minha vida, para te convencer das coisas erradas que você tem tirado da tua vida. Você aprendeu o certo e está fazendo o errado. E vem a maldição e você não sabe por que você não prospera na tua vida. É por causa da rebeldia contra a palavra de Deus. A 32:21 fala assim: lembra-te dessas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, tu és o meu servo, ó Israel. Não sei de ti. Sabe o que de Jacó e Israel? Jacó significa enganador. Quando Deus trocou o nome dele para Israel, aquele que lutou com Deus e prevaleceu, as coisas assim foi comigo. Só que eu não entendia isso, eu não palavra. Por isso a minha vida foi cada dia de mal a pior. A minha infância, a minha adolescência foi um caos total. Eu brigava com a minha mãe, cheguei a roubar dinheiro da minha mãe, pedi já perdão para ela, mas cheguei a roubar dinheiro da minha mãe. Minha mãe tinha de tudo em casa, mas olha que Satanás lançava no meu coração. Não, você tem que comprar igual tuas amigas compram lá na cantina. Minha mãe tinha de tudo em casa, minha mãe tinha de estoque na casa, base de chocolate, aquele chocolate galá que eu gostava, refrigerante. A minha mãe tinha de tudo, a minha mãe nunca me negou nada. Mas eu queria comprar igual minhas amigas lá, porque isso era rebeldia. Mas um dia Deus trocou o meu nome de enganadora para aquela que é filha de Deus, para aquela que lutou, quando começou a conhecer a palavra dele, e Deus mudou a minha história. Na adolescência, embora minha mãe não tenha me apresentado a Jesus, mas ela me dava bons conselhos. É difícil uma mãe que não dá bom conselho para um filho, é difícil um pai que não dá bom conselho para um filho, só se não prestar mesmo. Aí não é pai, não é mãe. Mas isso cabe a você orar para o teu pai e para tua mãe mudar. Provérbios 4:1 fala assim: ouve, filho, a instrução do pai. Estai atento para conheceres o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixes o meu ensino. Minha mãe falava: filha, cuidado, não anda com essa, não anda com aquela. Eu não queria saber. Filha, olha, cuidado, filha, não faça tal coisa. Eu não queria saber. Minha mãe, dentro da ignorância dela de Deus, ela me dava bom conselho, mas só que eu não ouvia. Eu mentia, eu enganava. Eu comecei nas más amizades, onde a minha primeira droga foi o cigarro. A minha primeira droga foi cigarro. E eu só não usei droga, viu, naquela época, porque era difícil. Era muito difícil de achar. Senão eu teria usado também. Porque eu lembro que uma vez uma amiga minha falou assim, disse que se você fumar e você tomar água em seguida, você fica meio tonta. Eu queria saber, porque a curiosidade mata. E a curiosidade quase me matou. E comecei a roubar dinheiro da minha mãe para comprar cigarro.
Sabe? Quantas vezes tua mãe, quantas vezes você foi na igreja, você ouviu a palavra de Deus. Cuidado, não faça isso, mas você persistiu. Você, não, eu posso mudar. Não, olha, cuidado com esse homem vai acabar com a tua vida. Você não ouviu, você quis seguir aquele homem. Ele tocou em você sem você casar. E você ouviu que um homem que é homem, um homem que é de Deus, ele jamais faz isso com a mulher. Jamais ele faz. Um homem que é de Deus, ele respeita a mulher até casar. Um amigo verdadeiro jamais vai te incentivar a coisas erradas. Jamais. O verdadeiro amigo, bem pelo contrário, ele vai querer mudar a tua vida, ele vai querer fazer outras coisas, vai te mostrar realmente o que é Deus. Se você andar com pessoas que são envolvidas com Deus, eles vão querer te mostrar as coisas abençoadas de Deus. As pessoas só dão o que ela tem. Por isso temos que vigiar. Mateus 7:18 fala assim: não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. Viu? Com quem você tem andado? Quem é a pessoa que está ao teu lado? Quem é a pessoa que te incentiva a você beber? Incentiva você a fumar? Às vezes até usar uma droga. Quem é? A pessoa te ama? Essa pessoa nunca te amou. Nunca. E ela nunca se amou. Porque se ela se amasse, ela não faria isso com você. Não faria. E você vê que o conceito de Deus é que toda árvore ruim tem que ser cortada e lançada ao fogo. Cuidado para você um dia não ser pega, um dia você não ser pego com pessoas erradas e ir para a prisão porque você estava com pessoas erradas. 14 fala assim: não vos ponhais em julgo desigual, por quanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? O verdadeiro com as trevas? Nenhuma. Nada, nada, nada de comunhão. Ou você entende que você tem que andar com pessoas que têm compromisso com Deus, que pode dar alguma coisa boa, ou a tua vida sempre vai viver na mesma coisa, porque a minha foi assim. Eu só me juntava com pessoas que não conheciam a Deus. Um verdadeiro amigo, João 15:15 fala assim: já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Esse é o verdadeiro amigo. Você vai encontrar a verdadeira amizade. Se eu conhecesse, eu não teria sofrido o que eu sofri. Eu não teria passado as humilhações que eu passei. Eu não teria sido quase estuprada por um vizinho nojento, imoral. Eu não teria sido isso. Ah, se eu tivesse conhecido a Deus, talvez eu não teria feito a minha vida do jeito que ela foi. Ah, se eu tivesse uma amiga, se eu conhecesse o verdadeiro amigo, se eu conhecesse Jesus, a minha vida seria diferente. Mas sua vida... Lucas 11:34 fala assim: são os teus olhos lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo ficará luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Cuidado. Se você não tem entendimento, se você não tem a palavra, se você não tem Jesus, você não tem a luz. Aí você vai ficar em trevas. E muitas vezes a falta de entendimento das mães. Sabe, mãe? Cuidado com o que você fala para o teu filho, cuidado com o que você fala para tua filha.
Toma cuidado. Eu já falei coisas que não eram para falar. Sabe, na hora da raiva, na hora do nervoso. Sabe quem um dia fez isso? Que estava tudo para começar uma nova geração, estava para começar um novo tempo. Aquele povo corrupto tinha acabado. Aquele povo corrupto tinha se desfeito tudo. Deus só tinha deixado quem? Noé, a mulher, os filhos e as noras. E o despertando Noé do seu vinho, soube que lhe fizeram o filho mais moço, e disse: servo dos servos a seus irmãos. Ele bebeu, o filho, em vez de ele corrigir o filho com doçura, com brandura, ele lançou uma maldição para os netos, aonde foi cair os cananitas. Povo inimigo de Deus, até todo sempre a mim. Uma vez minha mãe falou assim para mim, por causa da minha rebeldia, eu também dei muito trabalho para minha mãe. Ela falou assim: você vai chorar lágrimas de sangue. E eu realmente, praticamente, chorei lágrimas de sangue. Cuidado, mãe, com o que você fala. Cuidado, pai, o que você fala para o teu filho. Cuidado das maldições que você lança. Porque se o teu filho já carrega, a tua filha já carrega uma maldição que já vem de geração em geração. Que se você não quebrou, ela vai precisar ser mais forte para quebrar. Ainda você vem com mais maldição sobre a vida dele, dela. Vai ser mais difícil ainda. Tome cuidado, pai. Tome cuidado, mãe. Tome cuidado com aquilo que você fala. Com aquilo que você pronuncia. Quando não se tem Jesus no controle, as coisas sempre tem problema. Quantas e quantas vezes eu chorei. Quantas e quantas vezes eu queria uma família unida. Quantas e quantas vezes eu falava, meu Deus, eu via minhas amigas com o pai, com a mãe no Natal, com o aniversário. Quantas vezes eu olhava o Natal, minha mãe vinha com presentes. O Papai Noel te deu, mas eu não queria isso, eu queria uma família. E eu não tinha. Alguém que realmente estivesse ao meu lado, que estivesse me ensinando, que eu não passasse por todas as coisas que eu passei na minha vida. Uma mãe que não precisasse trabalhar, que eu não precisaria quase ser estuprada por um vizinho. Eu queria uma mãe do meu lado. Eu já tinha espírito de rejeição, porque já e uma alma rejeitada é muito triste. Quantas e quantas vezes eu não chorei no Natal? E quantas vezes eu chorava escondido da minha mãe para não deixar minha mãe triste? Mas eu falava para Papai Noel, me traz um pai para mim. Papai Noel, eu quero ter uma família unida. E eu não tinha. Deus é tão bom que eu já tenho uma família unida. Não de sangue, mas a família em Cristo Jesus. Onde nós sempre estamos juntos. Onde nós participamos juntos. Onde na ceia do Ano Novo nós estamos juntos. Nós fazemos uma ceia bem bonita. Que são promessas do Senhor. Sabe, são promessas de Deus. Quando não tem Jesus no controle, lá em Salmo 42 fala assim, um abismo chama o fragor das suas catadupas, ou seja, das suas corredeiras, ou das suas quedas de água, todas as suas ondas, né? Todas as suas ondas passaram sobre mim. Quando sem Jesus, é assim que eu me sentia. Quando eu queria vidas, quando eu queria chegar e ter família abençoada, quando eu queria ter uma família que eu pudesse falar, poxa, nós estamos todos unidos aqui. A gente não tinha essa família. Eu não tinha. E isso me deixava triste.
Isso me deixava amargurada. E eu chorava. E um abismo, outro abismo. Por quê? Porque eu me afogava cada vez mais no cigarro. Aí eu comecei a namorar. Então, hoje, meu amado. Aí então comecei a namorar o pastor Ailton, que não era pastor naquela época. E era um amor tão grande que eu sentia por ele. Era um amor tão grande. Não conhecer a Deus, eu lembro até hoje. Acho que nem ele sabe disso. Eu falei assim, olha Deus, se o Senhor mandar eu escolher entre o Ailton e o Senhor, eu não sei se eu vou escolher o Senhor não. Porque o Ailton eu estou vendo, o Senhor eu não estou vendo. Olha só que ignorância. Eu não conhecia Deus. Não sabia nada dele. Nada. Você pode para você. Mas é verdade. E eu lembro como fosse hoje, eu pedi perdão para Deus, Senhor, me perdoa. Porque eu não te conhecia, Senhor. Hoje nada, ninguém passa na sua frente, Senhor, porque eu te amo. Mas naquela época, Senhor, um abismo chamava outro abismo. E eu escolhi amar o Ailton. E eu optei por escolher ele. Mas num relacionamento onde não se tem Deus, tudo dá errado. Aquele amor, aquela fantasia que eu tinha, aquele carinho que eu tinha por ele, aquele amor insuperável, aquele amor que ficava, eu deixava de comer para ficar vendo ele passar lá na hora do almoço. Era tão simples, era uma coisa tão linda, uma coisa tão pura, né? Quem não é fiel a Deus jamais vai ser fiel para você. Não digo somente em questão de adultério, em todos os sentidos. Se a pessoa não conhece Deus, jamais ela vai chegar e te dar algo de bom, porque ela não tem nada de bom para te dar. E assim foi o Ailton na minha vida, no começo. Um amor, uma paixão louca, uma paixão desenfreada, uma paixão que não daria nem para explicar, porém, ele não conhecia Deus, embora ele veio de uma religião. Ele veio de uma religião aonde falavam de Jesus, falavam de Maria, falavam de expeditos, mas ele não conhecia a essência de Deus. Por ele não conhecer a essência de Deus, ele não poderia me dar a felicidade que eu tanto queria. A religião da onde ele veio não ensinava ele a roubar nem matar, mas ele roubava. Porque ele não tinha temor a Deus. Ele ia lá na gruta que tinha lá na igreja, né, na igreja Terezinha lá da Vila Guapira, lá tinha uma gruta, e disse que ele chegava lá e ele falava assim, olha, eu estou com vontade de tomar um sorvete, eu posso pegar um dinheiro? Uma imagem não respondia para ele, ele falava assim, ah, então eu vou pegar o dinheiro porque quem cala consente. Ele pegava o dinheiro e ia lá. Você vê, a religião não ensina o temor a Deus. O temor não é o medo de Deus. O temor, quando eu falo para vocês de temor, não é medo de Deus. Quando eu falo para vocês de temor, eu falo do amor. Aquele que veio para te salvar. Aquele que tem chorado com gemidos inexprimíveis por você, para que você não caia numa besteira de fazer coisas erradas. Quando eu falo para você de temor, é quando você não quer magoar aquele que enviou com o filho para poder chegar e te salvar. Quando eu penso que eu posso magoar a Deus em alguma coisa, ou quando eu magoo a Deus em alguma coisa, aqui o meu se inflama lá dentro, meu coração fica triste, porque eu magoei meu melhor amigo. Eu não quero magoar meu amigo. Mas ele não conhecia esse. Apocalipse 22, 18. A todos aqueles que ouvem as palavras de profecia desse livro, testifico. Se alguém lhe fizer
Deus vai acrescentar os escritos desse livro. E se alguém tirar alguma coisa dessas palavras, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nos livros da vida. Lá na religião, eles acrescentaram tanta coisa. Tiraram o principal, que era o ensinamento da verdadeira palavra. Aonde ele não conhecia Deus, o namoro só poderia dar errado. Sexo fora do casamento. Sexo fora do casamento, já vou terminar, já passou um pouco da hora, mas só vou terminar essa parte aqui. E quarta-feira que vem eu termino o resto. O namoro errado só vai causar, sabe o quê? Sofrimento emocional. Gravidez indesejada, famílias destroçadas e problema com relacionamento com Deus. Por isso que você vê tantos casamentos irem de mal a pior. Já praticaram a fornicação, já começaram. Eu não estou falando das pessoas que não conheceram a palavra. Eu não conhecia a palavra, mas eu estava sobre a lei. Quem conhece a palavra está debaixo da graça. Porque se arrepende do pecado, tem a possibilidade de se arrepender do pecado e dessa maneira se aproximar de Deus. Mas o sexo fora do casamento, a maior parte das jovens, hoje engravidam. E os filhos ficam com os avós. Se não, acabam estragando o relacionamento com outro relacionamento que a pessoa pode ter. 1 Coríntios 9, 8 fala assim: e aos solteiros e viúvos, digo-lhes que lhes seria bom que permanecessem no estado que estão, que eu também vivo, quando Paulo fala isso. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, quando você se relaciona, se você conhece a palavra, a primeira coisa que você tem que fazer, olha, vamos nos colocar debaixo daquela palavra de Deus. Deus mandou a gente se casar. Vamos no cartório, vamos acertar a nossa situação. A gente não conhecia a palavra, a gente errou. Agora a gente conhece, vamos acertar a nossa vida. Agora, a pessoa que não tem compromisso com Deus, que vai te fazer sofrer, é fruto de um relacionamento errado que você já teve anteriormente. E você muitas vezes acha que um filho, ele vai apaziguar a situação, e não apazigua. Bem pelo contrário, já vem com um espírito de... Porque o pai e a mãe já falam, tá vendo? Se eu não tivesse ele, se eu não tivesse essa criança, era mais fácil de eu resolver minha situação. E o pior ainda, quando a pessoa é solteira e tem relações com um, com o outro, com um, com o outro, olha só, 1 Coríntios 6, versículo 15 em diante, fala assim: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Você faz parte de Cristo. Você sendo noiva de Cristo, você se permite ser abusado ou abusada por alguém que não quer você como mulher, como marido. Ele só quer saber de estar com você para poder se aproveitar. Ou se não, muito para jogar, tá vendo? Eu só não me separo de você porque tem as crianças. E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz. Uma pessoa que vive num relacionamento sem estar casado, meretriz. Ou seja, prostituta. Absolutamente não. Ou não sabeis que o une a uma prostituta, ou uma mulher que se une com um homem em relações, forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, se você está carregando o jugo, muitas vezes,
de um relacionamento errado que você teve, que você está tendo. Cabe a você chegar e dominar a tua carne. Cabe a você chegar e falar, não, não quero, porque se eu tivesse feito isso, porque se eu conhecesse a palavra como eu conheço hoje, eu não teria passado por tudo que eu passei. Eu não teria sofrido. Eu sabia quem era o Ailton antes de eu casar. Eu sabia o que ele fazia de errado comigo. Eu sabia o quanto ele judiava do meu corpo. Não estou falando isso para jogar nada em cima dele. Eu estou falando isso para dar um testemunho de você. Que foram cicatrizes profundas que eu tive na minha vida. Foram cicatrizes que eu tive na minha vida que eu gostaria que você não tivesse, que você não possuísse isso. Porque para chegar até onde eu cheguei, eu sofri muito. Eu sofri muito. Eu casei com ele sabendo o péssimo homem que ele era. E eu não queria desistir, porque eu não poderia desistir, porque eu já tinha cedido em relações sexuais com ele. E o que seria da minha vida a esse tempo? Eu tinha o quê? 16 anos. Há 50 anos atrás? É isso, bem? Quase. Uns 50 anos atrás, 49 anos atrás. Embora eu louve a Deus, porque Deus fez uma transformação total na minha vida. Eu venci. Mas para me vencer, houve muitas feridas e muitas cicatrizes. Você quer isso para a tua vida? Você pode sair disso. Você pode mudar a tua história. Você pode mudar a tua vida hoje. Eu vou continuar com o meu testemunho na quarta-feira. Se vocês puderem, compartilhem esse vídeo. Se vocês puderem, fazem um workpad com esse vídeo, com seus amigos, com as suas amigas. Curta, dê sua opinião. Dê sua mensagem. O que serviu para você nesse vídeo vai servir muito bom para nós. E eu vou orar agora, para nós encerrarmos. E depois nós vamos continuar. Em nome do Senhor Jesus, hoje o Senhor vai começar a mudar a tua história e começar a fechar as tuas feridas. Mas saiba que não vai ser do dia para a noite. Vai ter que ser um processo na tua vida. Mas você vai conseguir, porque eu consegui. E você vai conseguir. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Tem vidas, Senhor, me escutando, Senhor, vidas que sabem, Senhor, e ouviram uma parte do meu testemunho, Senhor. E eu sei que vão olhar e vão ver, essa mulher foi guerreira. Essa mulher eu também posso vencer. Se você seguir os caminhos, saiba que você vai ter grandes vitórias. Saiba que a tua vida vai ter uma mudança muito grande. Só basta você querer. E se você quiser, se você obedecer, você vai nessa terra, porque é a promessa de Deus lá em Isaías 1,19. É a promessa de Deus quando Deus fala assim, todo aquele que vir até mim, jamais eu lançarei fora. Jesus fala isso. Jamais o Espírito Santo de Deus vai te lançar fora. Bem pelo contrário, Ele está gemendo por você, para que você possa tomar uma atitude na tua vida, para que você possa tomar uma posição na tua vida, não viver mais no pecado, não viver mais no erro. Cuidado com as tuas atitudes. Cuidado com o que você faz. Mas em nome de Jesus, se você tomar uma posição, hoje, for realmente querer vencer, você vai vencer. Por isso eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor jamais falte sobre ti. Que você possa realmente ser um plano de Deus na tua vida. Que o Espírito Santo de Deus cada dia mais te convença do pecado, do juízo, da justiça. Que Ele possa te corrigir, que Ele possa te exaltar no momento oportuno. E que o Senhor seja lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. E você que crê, diga amém. Amém. Abençoe a todos vocês. Te aguardo na quarta-feira com o término do meu testemunho.
Amém? Chame seus amigos, sabe? Passe, para que a gente possa cada dia mais divulgar o nome do Senhor Jesus. Beijo para vocês.